Bom dia, presidente, deputados e deputadas. Eu vou destacar aqui uma matéria que saiu na revista de circulação nacional, onde um programa bem sucedido do governo do estado do Ceará é mencionado, e de forma muito positiva. Lá se faz referência ao programa Mais Infância, um programa que vem sendo desenvolvido pelo governo do estado do Ceará, e a revista começa relatando um caso de uma criança de uma das comunidades pobres aqui do interior do Ceará, uma família que estava voltando de Brasília para residir em um distrito do Quixeramobim, e que lá, através de um agente comunitário de saúde, essa criança teve um problema do seu desenvolvimento identificado por essa agente de saúde. Então, a revista descreve os detalhes da visita domiciliar feita por agente comunitário de saúde, a sua qualificação técnica para perceber que a criança não estava na fase certa do seu desenvolvimento, não estava ficando em pé, não estava dando seus primeiros passos. O trabalho para sensibilizar a família, para ter que levar essa criança ao posto de saúde, para fazer exames, para ver se tinha algum outro problema, alguma doença que estava impedindo o seu desenvolvimento. Enfim, todos os cuidados necessários nessa primeira infância para identificar o desenvolvimento correto das crianças. Esse programa, o Mais Infância, ele é um programa muito importante para acompanhar a criança do 0 até os 6 anos. É um programa que foi pensado em 3 etapas distintas, e agora, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, vai ter lançado o cartão Mais Infância, que vem integrar esse programa, dando uma ajuda financeira para aquelas crianças cuja família não tem condições de manter um padrão alimentar adequado para o desenvolvimento dessas crianças. Esse programa ele tem 3 partes importantes. Primeiro, tem o tempo de crescer, que foi exatamente nessa fase que foi identificado o caso dessa criança, relatado por a revista Época, revista de circulação nacional. O tempo de brincar, o tempo de crescer, ele parte normalmente das visitas que são feitas às famílias que têm maior vulnerabilidade e cujas crianças não estão frequentando as creches. Os agentes comunitários de saúde, que são em torno de 15 mil no estado do Ceará, foram capacitados para fazer o reconhecimento desse problema, identificando e encaminhando a criança para ser acompanhado pelo médico quando necessário, fazer os exames necessários. A segunda fase desse programa é o tempo de brincar. Nessa parte do programa, o governo tem feito parcerias com instituições públicas e privadas para garantir que as crianças tenham, nas menores cidades, naqueles lugares onde a opção de brincar muitas vezes é jogar futebol no meio da rua ou outras brincadeiras improvisadas, que as crianças tenham acesso às brinquedopraças, e o governo já fez diversas delas em várias cidades do interior do Ceará, inclusive lá na minha cidade, em Juazeiro do Norte, pelo menos 2, criando ambientes favoráveis à integração das crianças e ao prazer, deputado, ao seu possível, divertimento. a parte. Leonardo Pinto. Deputado doutor Santana, quando for possível, a parte, deputada Raquel. Pois não, deputados. Raquel e deputada Raquel e deputado Leonardo. E, por fim, temos aí o tempo de aprender. Esse momento é o momento em que o governo trabalha a melhoria da qualidade das escolas, dos centros de integração de ensino infantil, os 6. O governo tem feito diversas parcerias com as prefeituras para requalificar essas estruturas físicas e para fazê-las aonde não existe ainda. Então, o programa ele vai pegar a criança na questão da saúde, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da criança, vai lhe oferecer um espaço para brincar, vai oferecer agora um ambiente adequado para estudar, e naquele caso em que a família não tiver condições de arcar com uma boa alimentação para a criança, também vai oferecer agora uma ajuda financeira para compensar essa dificuldade.
a propósito dessa referência que Vossa Excelência faz nas ações que são necessárias para desfazer os mecanismos que fomentam, que geram violência, esse amparo às famílias mais pobres, a geração de emprego e a garantia de espaço para os adolescentes também praticarem suas atividades esportivas, e aí a gente já passa para outras ações do governo. Eu destaco, mais uma vez aí, a questão das areninhas, uma experiência extremamente bem sucedida, iniciada aqui em Fortaleza, onde se fez um campinho numa área onde se dizia que a violência era elevada e exacerbada, e isso permitiu a integração da comunidade em torno de um campinho de futebol para a prática esportiva, envolvendo os jovens em uma atividade sadia. E o governo aí já autorizou a construção de 20 dessas areninhas. E agora, essa semana, irá anunciar mais uma dessas obras, dessa vez na cidade de Viçosa do Ceará, mais uma areninha. Semana passada, no sábado, fui lá em Juazeiro do Norte, lá na minha cidade. No mesmo dia, no Crato, pela manhã, quando também o governador entregou algumas 900 unidades habitacionais para as famílias de baixa renda. Isso também são ações que vêm ao encontro da expectativa das pessoas e ajuda a reduzir aqueles fatores que são geradores da violência e da marginalidade. E também quero fazer referência a um anúncio que tem de uma atividade que o governador Camilo está fazendo hoje, que considero também da maior importância para oferecer oportunidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O governador está tratando de um convênio, de uma parceria, de um termo de intenções com o Banco de Desenvolvimento da China, com o objetivo de garantir recursos para a construção da refinaria do Ceará. Esse tema que já foi tão recorrente nessa casa, que já foi objeto de intensa polêmica e que, na verdade, representa uma grande expectativa do nosso Estado para dar um grande salto de qualidade no seu processo de industrialização. Esse processo que foi bem iniciado com a questão da refinaria, que já está em funcionamento desde o ano passado, que vai mudar o perfil econômico da região onde ela está instalada e também do nosso Estado, e a refinaria, que tem uma possibilidade de gerar, no seu processo de construção, 10 mil empregos durante a sua construção e 8 mil empregos permanentes após ser construída, e sendo desse uma parte de empregos diretos e outras indiretos, e com a capacidade, no futuro, de ter o refino de 300 mil barris de petróleo refinados por dia. Um dos grandes problemas que o Brasil tem hoje, na questão do preço do combustível, o Brasil hoje já é autossuficiente na produção de petróleo, e isso se deve muito ao governo do presidente Lula, que acreditou e investiu na tecnologia do pré-sal, de tal forma que hoje nós já produzimos mais do que o que nós consumimos. No entanto, nós não temos um refino do petróleo. E isso faz com que nós vendamos o petróleo e ele volte refinado para cá por um preço mais caro. E por essa razão, a gasolina tem subido frequentemente nesse governo do golpe, que tem praticado preços extorsivos, tanto do ponto de vista do combustível, como também do gás butano, que hoje voltou a ser manchete devido à sua elevação nesses últimos 6 meses de quase 70%. O governador Camilo, então, ele tem adotado essa ação de procurar parcerias com a iniciativa privada para desenvolver a indústria local e assim gerar mais emprego e renda para os cearenses. E o governador, toda terça-feira, ele tem como hábito fazer um debate e construir esse diálogo com a sociedade através de uma página social. E ontem ele nomeou 127 servidores da UES que foram concursados. Foi o primeiro concurso dessa instituição em 40 anos. São mais 127 servidores públicos do Estado que vão trabalhar para melhorar a qualidade dos nossos serviços públicos. Já são milhares de trabalhadores que foram concursados nessa gestão do Camilo Santana. Somente na Polícia Militar nós deveremos chegar no próximo ano, segundo ele, além dos 4.200 inicialmente previstos, mais 800, totalizando 5.000 novos servidores públicos para a área de segurança
da Polícia Militar, além de mais 750 para a Polícia Civil e outros tantos para a perícia forense, aonde já foram contratados diversos profissionais extremamente qualificados para ajudar nesse processo de investigação, que é de fundamental importância, tanto para completar uma acusação e punir culpados, como também, muitas vezes, para inocentar um justo que está sendo indevidamente acusado. Está garantindo direitos aos trabalhadores, como é o caso dos trabalhadores da educação, da UES, da UVA e da URCA, lá do Cariri, que estão recebendo, nessa semana, deve ser votado aqui nessa Casa Legislativa, um incremento ao vencimento desses servidores, aonde vai estar colocado também a continuidade da gratificação do incentivo técnico e administrativo para professores e funcionários dessa instituição, a gratificação do desempenho técnico e administrativo na função efetiva das suas atividades e quando se alcançam os objetivos institucionais, a gratificação de titulação e do incentivo à capacitação dos profissionais da educação, um elemento importantíssimo para que os profissionais estejam sempre se requalificando, se aperfeiçoando, para assim transmitir um ensinamento com maior nível e maior qualificação para os nossos alunos. Enfim, são atividades que o governador tem feito, mostrando que, mesmo numa situação de adversidade, tantas vezes já relatada, aonde diversos estados vão na contramão do que deve ser feito em relação ao serviço público, inclusive não pagando direitos, salários, atrasando pagamentos, não contratando, nem fazendo concurso, o Ceará, ele dá uma demonstração de que tem um equilíbrio fiscal importante, que permite ao governo honrar compromisso assumido com essas categorias e, assim, fazer com que o serviço funcione com qualidade, a partir também do reconhecimento do trabalho feito por esses servidores públicos. Por falar em servidores públicos, eu não posso deixar também de fazer referência ao ataque constante que tem sido feito pelo governo golpista de Michel Temer contra os servidores públicos, aonde se tenta construir na mídia um senso de que os servidores públicos são responsáveis pela crise que o país atravessa, e isso não é verdade. Tanto é que o governo agora está pretendendo liberar 21,8 bilhões para aprovar a reforma da Previdência. Bom, segundo o blog Poder 360, Temer pretende liberar 21,8 bilhões para aprovar a reforma da Previdência. E desses recursos, pelo menos 15 bilhões são perdão de dívidas. Então, a culpa do déficit da Previdência, e o deputado Carlos Felipe, que me antecedeu, colocou isso com toda clareza, não é dos servidores públicos, não é dos trabalhadores, mas a culpa é do próprio governo e sua parceria com aqueles que são sonegadores, aqueles que não pagam seus tributos devidos, com a utilização indevida dos recursos da Previdência, com a desvinculação da Receita da União, com os recursos que foram retirados no passado para a construção de Brasília, para a construção da Ponte Rio-Niterói, da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, os déficits da Previdência, ele vem dessa situação. E aí a gente precisa depois fazer um debate sobre a elite financeira desse país, que controla o poder do Estado, que controla as outras elites, que controla a mídia, e que essa sim, é sem dúvida nenhuma a grande responsável por as mazelas que esse país atravessa. Essa elite financeira que instituiu um sistema de favorecimento de uma pequena, insignificante minoria bilionária em detrimento da maioria dos brasileiros que sofrem com os recursos parcos e que se sacrificam para enriquecer cada vez mais aqueles que controlam o poder econômico desse país. Era isso, presidente, o nosso comentário de hoje, e saudar o governador Camilo por todas essas iniciativas